Ó coração de Jesus, antes que estas águas encontrassem repouso, tu já caminhavas por esta terra. Quando a antiga Poço Branco entregou seu chão à barragem, não foi a fé que ficou submersa. Ela atravessou as águas como atravessa o tempo e encontrou morada no coração do teu povo. Porque há igrejas feitas de pedra e há igrejas feitas de esperança. Nós fomos, por muitos anos, uma oração à espera de ser atendida. Esperamos, como a terra espera a chuva, como o pescador espera a maré, como a semente espera a estação de florescer. E tu nos ouviste. Do fundo das lembranças, fizeste nascer um novo tempo. Onde um dia a água guardou nossa memória, hoje ela reflete o céu. E onde havia apenas um sonho, ergueste uma paróquia. Não para celebrar paredes, mas para reunir um povo que aprendeu que o amor não afunda, que a esperança não se perde e que a fé sempre encontra uma margem. Recebe, Senhor, a história que herdamos, as águas que nos sustentam e a festa do amor que hoje te oferecemos. Que este primeiro ano seja apenas o primeiro capítulo que tu mesmo começaste a escrever no coração de Poço Branco, por todos os séculos dos séculos. Amém. Há um ano, Deus escrevia um novo capítulo na história da fé do nosso povo. Nascia a paróquia Sagrado Coração de Jesus, fruto da esperança, perseverança e do amor de uma comunidade que sonhou, trabalhou e acreditou. Hoje, vamos mergulhar nessa caminhada através de depoimentos históricos, relatos e lembranças marcantes. Vamos relembrar nossa trajetória, desde a época da antiga capela até nos tornarmos a comunidade paroquial que somos hoje. Acompanhe com a gente. A devoção ao coração de Jesus vem desde muito antes, né? Porém, só foi totalmente divulgada a partir das visões de Santa Margarida, no século XVII, e chegou até nós já no início do século XX. Já em Poço Branco Velho, nós temos a datação do ano de 1912, quando foi a construção da primeira igreja em Poço Branco Velho e a chegada da imagem do coração de Jesus vinda da França, doada pela família Leite. E desde então, a devoção popular só foi aumentando e aumentando cada vez mais. Nós temos histórias de que, desde Poço Branco Velho, as únicas igrejas que nós tínhamos era a Igreja do Coração de Jesus e a Igreja de Nossa Senhora da Piedade, na comunidade do Contador. Então, desde lá, a religiosidade do povo poço-branquense já é grande, né? E já aqui, a partir da construção da barragem, quando a população teve que sair de Poço Branco Velho e vir para cá, a devoção também veio, né? E assim como as águas tomaram de conta daquele local, a devoção só foi tomando cada vez mais espaço aqui em Poço Branco, né? Nós temos também histórias, né, como Frei Damião em suas missões populares aqui em nossa cidade. Também temos as Irmãs Vigárias, né, que como ficaram conhecidas aqui na nossa comunidade, na paróquia de Nossa Senhora do Livramento, né? Foram pessoas que ajudaram bastante nessa devoção popular. Essa grande devoção que o povo tem ao coração de Jesus desde daquele período, já que desde aqueles anos, né, antes de chegarmos aqui, as únicas devoções populares que nós tínhamos aqui era o Coração de Jesus e a Nossa Senhora da Piedade, né? E aqui em Poço Branco, como foi crescendo, né, e essa devoção também foi crescendo cada vez mais. E a partir da chegada aqui, né, então nós começamos a sonhar com a ereção, né, dessa paróquia. E nós hoje em dia, né, nós somos muito felizes porque nós sabemos, né, que muitas pessoas sonharam com esse dia, né, com esse momento, com essa chegada, né? E é sempre bom ressaltar, né, que a paróquia não é só feita por um título, né, feita por um nome, né, mas
É quando a comunidade ela se ajuda, ela se empenha a fazer com que a vida paroquial ande, né? Se nós não temos uma vida ativa, né? Uma vida contemplativa, uma vida de missão, a gente não tem uma paróquia, né? A não ser pelo nome. Então, Poço Branco ela é reconhecida, né? Nessa região do Mato Grande por essa peculiaridade, né? Nós também temos as grandes procissões, né? Das 4 horas da manhã, né? A maior caminhada penitencial aqui no Rio Grande do Norte, né? Onde reúne diversos fiéis de todos os lugares, comunidades, centro. E então, desde aí nós já começamos a perceber como essa devoção é enraizada, né? Desde Poço Branco Velho até aqui. Então, é um significado muito grande, né? Para a população poçobranquense, essa vida religiosa, né? Essa vida religiosa que não só age no âmbito aqui religioso, né? Mas nós também temos no âmbito econômico, no âmbito social, né? Que nós temos as nossas ações sociais, né? Tanto ações missionárias como ações sociais. Então, é muito bonito ver, né, que todo o esforço, toda a dedicação, né, do povo poçobranquense, né? Principalmente daqueles que não estão mais entre nós para ver esse sonho realizado, né? Mas que a gente roga a Deus Pai que eles estejam no céu contemplando essa graça tão grande de sermos paróquia. E é muito bom ressaltar, né, que quando nós falamos em paróquia, é muito difícil a gente não se lembrar, né, da entre aspas, praga que o nosso querido Frei Damião jogou em Poço Branco pela a igreja, né, ser construída no terreno que era usado para guardar os porcos, como se fosse um curral. Então nós temos também essa lenda, né, já que nós não temos comprovações históricas de que ele realmente falou, mas nós temos essa grande graça de realmente mostrarmos que nós viramos paróquia, que nós conseguimos ser paróquia, né, com o esforço de todos, com o esforço de uma população que realmente é enraizada, né, nessa religiosidade, né. Nós temos uma população poçobranquense, segundo o último IBGE, né, de mais de 60% sendo católica, né, a população católica. Então isso é uma graça muito grande, uma graça que a gente quer, que a gente gosta de ver, né. Então, estarmos aqui nesse primeiro aniversário de paróquia, né, uma paróquia que foi sonhada, uma paróquia que foi idealizada com o suor do povo, com o suor daqueles que já vieram de Poço Branco Velho para cá, né. Então, nós seguimos, né, nessa luta, nessa batalha de realmente irmos adiante, né, honrarmos aqueles que nos precederam, né, de honrar a sua memória, de honrar o que cada um lutou para que nós fôssemos hoje, né? E eu gostaria muito de fazer essa pequena ladainha às pessoas que já passaram por aqui, essas pessoas que já passaram e que auxiliaram bastante na construção, na missão da nossa comunidade, da nossa igreja matriz, né? Então, a ladainha desse povo, né? A ladainha dessas pessoas, né? De algumas pessoas que realmente ajudaram nesse crescimento. Manuel Roque, Auxiliadora, Dona Raimunda, Francisco Canidé, Dona Mariquinha, Seu Neco, Zélia Cruz, entre tantos outros que já partiram dessa, como os novos que estão hoje em dia, né? Nós temos uma religiosidade tão grande que nós temos esses grupos ativos, esses grupos missionários que estão sempre em saída. Poço Branco era um povoado pequeno, distrito de Itaipu, às margens do rio Ceará-Mirim, mas de um povo de fé, de muita fé. Aí não tinha capela. E a comunidade se juntou e construiu a capela. Como? Eles combinaram e cada um assumiu uma parte para fazer o tijolo, para carregar para lá, para levantar, e a capela foi construída. E continuamos a mesma vida de religiosos, né? Quando começou a ter a capela, nós crianças da comunidade ia apanhar rosas no lado das casas
para arrumar o altar. Naquela época ninguém sabia o que era roseira. Quais eram as rosas? Boa noite, essa que tem aqui. Pronto, essa daí, ó. Aí tinha de todas as cores. E a gente apanhava e arrumava o altar, botando elas assim, uma atrás da outra, sabe? Que era para ter as novenas. E a gente arrumava esse altar e fomos crescendo nessa tradição de fé. Foi muito forte o que aconteceu em Poço Branco. Quando era no mês de maio, aí era que arrumava a igreja. Ficava bem bonitinha, toda cheia de boa noite. E quando era no 10 de maio, tinha uma festa para queimar as rosas. Toda noite a gente botava rosa, no outro dia tinha uma senhora que ajudava, que era quem tomava a frente. Nós era só ajudando, ela quem cuidava. Ela guardava essas rosas toda noite. E no último dia de maio, aí a gente ia queimar essas rosas, lá do lado de fora. E para ir fazer isso, as crianças de Poço Branco, as mães, tinham a maior preocupação de arrumar essas meninas para ir. E cada uma com uma rosinha na mão. E tinha um hino. Queremos a Maria, flores oferecer. Aceita, ó Virgem pia, o nosso bem-querer. Aí as meninas iam para o altar. Mãe do nosso amor, recebe esta flor. Ó digna-te, Maria, fazei que no céu possamos sem véu te contemplar um dia, cantar com alegria o teu louvor, o teu favor em celeste harmonia. Hoje eu tenho 90 anos, aí vamos ver assim, na época que a gente tinha 12 anos, 15 anos, né? E aí nós já fazíamos isso. E assim, lá não tinha missa toda semana, como a gente tem aqui todo dia. A missa lá, logo no começo, é o Natal. E o resto era todinho feito pela comunidade. Então, tinha a festa do padroeiro. E como lá as famílias eram tudo agricultor, não tinha ninguém empregado, não tinha assim dinheiro, era a safra. Sabe o que é a safra? Quando plantava, que estava pronta a colheita, eles vendiam uma parte da colheita para fazer a festa. No mês de junho, ainda não tinha nada de colheita. Então, passaram essa festa para o mês de outubro. É a razão da festa do Coração de Jesus ser no mês de outubro e não no mês de junho, como é o mês dele. Aí fazia a festa, né? Aquela festinha de... Então, vamos lá. Lá não tinha energia. Aí eu fazia a barraca, tudo bem. No escuro, a comunidade tirava madeira, até uma madeira que tinha muito boa por lá, e fazia uns feixes, assim, e amarrava com cipó. Amarrava embaixo, no meio e em cima. E botava esse negócio em pé. E botava fogo. Aí clareava para fazer a festa. E tinha leilão, já era doação das famílias para o leilão. Naquela época não tinha crente lá, era todo mundo católico. Numa fé de fazer isso, vamos fazer. E quando dizia vamos fazer, faziam. Acontecia as coisas assim. Então a gente foi criada dessa maneira e eu continuei na igreja. E depois eu fui sacristão. As primeiras missas que eu lembro muito, o padre era padianta, de Pedra Preta, da Banda Cular. Vinha para Itaipu, e de Itaipu ele vinha para Poço Branco. Não existia carro naquela época. Eles vinham numa charrete, uma carroça coberta com um banquinho, e ele vinha celebrar em Poço Branco. Fui sacristão do tempo de Padre Rui, foram muitos padres que foram passando. E com a continuação, eu fui catequista, que é essa foto que eu tenho. Depois eu mando para vocês verem. Que essa foto foi de 1958, por aí. Aí eu tenho essa foto guardada e tem as meninas que fizeram. Foi criada a primeira pastoral.
foi a do apostolado de oração. E eu fiz parte desde das primeiras reuniões. E com a continuação, eu permaneci na igreja e cheguei a ser ministra da Eucaristia. Por pouco tempo, porque tem idade, né? E eu completei a idade e o tempo de me afastar. E eu pedi, era o padre Helenildo, e me afastei. Mas eu me afastei, assim, mas eu não deixei as minhas obrigações com a igreja. Ainda continuo cumprindo com minhas obrigações e agradecendo todo dia a Deus pelos direitos que eu tive. De estar hoje aqui, com 90 anos, com saúde, lúcida, né? Sabendo o que posso fazer e o que não posso. Quando nós chegamos aqui, nós viemos morar nessa casa aí, sabe? Eu ainda era solteira. Aí houve a reunião na igreja. E meu pai era muito católico, ele participava de tudo, e minha mãe também. Aí foi para a reunião e lá foi determinado para as famílias assumirem as obrigações. E meu pai assumiu de ficar com as galinhas. Uns faziam a comissão, ele que recebia, cada um teve uma obrigação. Aí ele trouxe, fez um chiqueiro de vara, cobriu de palha de coqueiro e minha mãe cuidava dessas galinhas. Para quando chegar a festa, fazer o movimento de matar e botar para a barraca. Aí ela cuidava. Quando era na semana da festa, se matava essas galinhas e botava no leilão e dava um dinheiro para a igreja. Com a continuação, minha mãe adoeceu. Aí não aguentou mais. Mas eu já estava entrosada, assumi. E fiz isso 52 anos. Toda sexta-feira eu já estava pronta, ela arrumando a casa paroquial, ajeitando tudo. Trabalhava o sábado todo. Eu tinha uma equipe de pessoas, de mulheres, que logo cedo elas começavam a perguntar. E aí, esse ano tem galinha? Tem sim, vamos lá. Eu preparava essas galinhas, botava para a padaria, pegava da padaria e deixava na barraca. Era uma obrigação, né? Nossa. Nós trabalhamos esse período que eu já lhe disse, 52 anos, matando galinha para botar no leilão para render o dinheirinho para a igreja. Eu sou Maria do Livramento de Aquino Silva, moro em Poço Branco desde janeiro de 82, vinda de Itaipu. E ao chegar aqui em Poço Branco, eu fui bem acolhida, exatamente na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. E quem estava lá e que nos recebia todos, né, era a Dona Rosinha Freitas, o Chagas Araújo, a Lenilda Cosme, a Joaninha Cobé, a Dona Benta e outras, né? E lá começou a minha vida, exatamente junto às irmãs que naquela época umas moravam aqui na casa paroquial, que naquele ano elas montaram a formação. Veio um grupo de jovens, se eu não me engano, umas 4 ou 5 jovens, fazer a experiência vocacional, e era na casa paroquial. E aí começou meu entrosamento na vida religiosa, na vida comunitária e religiosa de Poço Branco. E aí fui ser catequista, ali sempre com o apoio das irmãs, e entrei na liturgia e grupo de jovens, então eu me envolvi assim, de uma maneira bem abrangente. Nós tínhamos o apoio diretamente das irmãs, né? A formação, o incentivo, e aquilo tudo nos engrandecia e nos dava... Era um incentivo para que a gente participasse da vida da igreja aqui em Poço Branco. E com as irmãs foram fundamental, não só na minha vida, como em tantos outros jovens naquela época. Ela nos formava, ela nos acompanhava, elas reuniam a comunidade para ensaio de cântico, para fazer as formações. Então elas eram as pessoas presentes na vida da comunidade. E isso nós trazemos até hoje.
porque o que eu sou hoje, em termos de atuante na minha religião, eu devo às irmãs do Imaculado Coração de Maria. Naquela época, a irmã Hilda, que foi assim muito presente, tinha a irmã Terezinha Vieira, a irmã Natalina, a irmã Marilúcia, só que a irmã Marilúcia ficava mais em Itaipu, por conta da maternidade, né? E elas se subdividiam em Itaipu e Poço Branco, com a evangelização, com a ação pastoral, com a saúde, com a formação de um modo geral do nosso povo. Tínhamos encontro de educação política, elas davam formação para trabalhadores, então o trabalho das irmãs era bem abrangente aqui em Poço Branco e Itaipu também, né? E eu devo muito ao apoio que ainda hoje eu recebo, porque eu também tenho uma irmã que também faz parte desta congregação. Agora faz 4 anos que ela está na Bolívia, mas nós temos um entrosamento, e as irmãs aqui, nós temos também irmãs aqui, né? Temos a irmã Ivonete, que atualmente está em Natal, passando por problemas de saúde, e as irmãs que aqui moravam em Itaipu, e que depois de 40, eu acredito que mais de 40 anos, foram para Natal, porque 30 anos elas passaram aqui sendo administradoras, né? As irmãs vigárias, porque a irmã Natalina, ela foi, acho que a primeira mulher no Brasil, não sei bem dele, mas acredito que sim, que o Papa concedeu a ela a consagração para ser ministra de Eucaristia, para distribuir a Eucaristia, e em seguida a realizar batizado, casamento. Inclusive, o meu casamento foi realizado pela irmã Natalina. Então, é só motivo de agradecimento e de orar pelas as almas daquelas que já partiram e que deixaram sua contribuição aqui para nosso povo, e continuar rezando e pedindo a Jesus que abra ao coração dessa juventude o desejo de servir ao Senhor como irmã da Congregação do Imaculado Coração de Maria, fundada pela Beata Bárbara Marques, que aqui prestaram grandes serviços, tanto na espiritualidade quanto na ação social, no desenvolvimento de um modo geral. Sou o seminarista João Pedro, filho desta terra, desta cidade de Poço Branco, e falar sobre a fé deste povo poço-branquense é algo muito importante e necessário e específico, seja ela expressada individualmente ou então nos momentos devocionais que a nossa paróquia proporciona para nós enquanto povo de Deus. Eu me recordo muito bem quando me perguntam sobre a nossa fé, a fé de cada devoto do Sagrado Coração de Jesus. Me recordo muito bem das caminhadas penitenciais, quando o povo de Deus, cedinho acordam e pelas ruas rezando, pedem ou agradecem ao coração de Jesus. Isso para mim é uma grande manifestação de fé, de acreditar no coração de Jesus. E podemos ir mais além quando no dia sagrado, no dia importante da nossa cidade, quando todos nós nos reunimos para podermos encerrar o mês de outubro voltado ao Sagrado Coração de Jesus, aquele mar de gente, de devotos, propagando e assim expressando a sua fé. É algo muito específico para a nossa cidade. Eu sempre ouço tantas e tantas pessoas quando vêm falar sobre a nossa paróquia, sobre a nossa cidade, sempre coloca em específico esta expressão de fé, Então, é algo muito bonito de se ver, de que em grandes partes não encontramos tudo isso. E aqui, no meio de cada um de nós,
que atravessa tantas gerações, ainda podemos contemplar. No ano de 2025, podemos vivenciar as alegrias dos 30 anos de fé e devoção do povo desta cidade, sobretudo ao amanhecer, ao mês de outubro, que sempre acelera cada coração, faz cada coração bater mais forte e se unir ao coração de Jesus. Então, hoje, poder contemplar e poder viver esta felicidade de celebrar um ano de paróquia é mais do que tudo a fé do povo desta cidade, de tantas e tantas orações, de tantas e tantas lutas, ser concretizado. Então, podemos contemplar a fé de cada um, seja ela individual, seja ela em cada momento de evento. É sempre uma grande alegria e renova ou dá esperança àqueles que participam conosco, àqueles que vêm se juntar para poder também experimentar esta fé. Então, que durante todo este tempo em que foi vivido já de um ano de paróquia, com certeza, cada um através da sua fé já alcançaram tantos e tantos testemunhos quanto graças. Então a fé, ela sempre foi o ponto-chave, o ponto principal para podermos chegar até aqui, até onde estamos e com certeza avançar cada vez mais para as águas mais profundas, aquilo que o coração de Jesus prepara e preparou para cada um de nós. Sou Edinho Batista, sou poeta e artista plástico poçobranquense, e essas narrativas e histórias têm me construído na minha vivência, e é através dessa história pelo qual a gente se constrói um tempo novo. A história de Poço Branco, ela se baseia no marco da fé, e essa fé que nos tem nos proporcionado tantos momentos. Para falar do sagrado, é falar toda a vivência e toda a oratura construída pelo nosso povo, povo esse que carrega a nossa sina e toda a essência da fé. O sagrado, por sua vez, tem sua datação do século XIX, construída e erguida a sua imagem, a sua trajetória e sua capela no antigo Poço Branco. É através de lá que se constrói a nossa história. Lá também se constrói-se a fé do nosso povo, fé essa que tem trazido para nosso tempo novo. A imagem pelo qual tem se falado é uma imagem do século XIX, trazida pela família Leite, família essa de berço tradicional da região do Mato Grande e vinda de Itaipu. Ela pelo qual chegou há 114 anos em nossa paróquia, pelo qual a antiga capelinha, tendo em vista toda a nossa trajetória e oratória através dela, tendo festas, batizados, casamentos e toda a nossa construção histórica. Para falar dessa imagem, a gente narra uma construção histórica, do passado até aqui. É uma imagem de origem francesa, fundida em gesso, e sua base tendo um complemento de madeira. Essa imagem pelo qual a gente tem como instrumento de veneração de nosso povo, traz consigo uma história. História essa também, pelo qual é marcada por alguns processos, intervenções e restaurações. Tendo em vista o seu primeiro processo artístico e intervenção nos anos 2000, pelo qual um pequeno acidente dentro da nossa igreja fez com que ela passasse pelo processo de restauração. Restauração essa pelo qual teve as suas características rompidas, roubadas, podemos dizer assim, e não tendo em vista a questão da peça. Ela veio com que a nossa primeira restauração, as questões da policromia diferente, recoberta com a tinta em tom vinho e tons mais suaves de rosas, como também o tom de dourado, pelo qual traz sua sacralidade. Em 2021, sua segunda intervenção artística. Daí, pôde se proporcionar e trazer com que a peça ficasse semelhante ao século XIX. Uma imagem francesa, pelo qual tem se falado, uma imagem de traços muito finos, onde o ouro e toda a sacralidade se posiciona e traz na fé uma imagem de singularidade, de beleza. Essa imagem pelo qual a gente tem hoje, ela representa a transfiguração do Senhor, onde no peito traz consigo o coração, o símbolo da justiça e misericórdia divina,
como também seus adornos dourados, trazendo toda a sacralidade e beleza francesa. Hoje a gente contempla ela com seus adornos, com seus detalhes dourados e tendo a predominância no seu tom de púrpura, esse vermelho intenso que jorra sangue, o sangue da nossa vivência e toda a nossa oratura. Hoje, essa imagem se encontra para a veneração do povo poçobranquense aqui na nossa paróquia, e paróquia essa pelo qual a gente celebra seu 1 ano de participação e caminhos com o nosso povo, história e nossa toda oratura. Sou Maria Damiana, sou mãe de Maria Aparecida e hoje estou aqui para fazer um relato dos milagres acontecidos na vida dela até hoje. Aos 30 dias de nascida, Maria Aparecida teve uma gripe muito forte e essa gripe o levou para uma UTI. Lá foi descoberto que ela tinha uma anomalia no coração e até então não se sabia o que. 28 dias que ela já estava na UTI, foi descoberto que ela tinha uma válvula só no coração. Fui conduzida até a materna para fazer o exame e lá a médica que fez o exame falou para mim que ela só tinha uma válvula e que teria que ser feito um cateterismo. E a médica chegou para meu esposo e falou que esse cateterismo era muito grave, né, para fazer uma criança tão pequenininha ainda, não tinha nem 1 mês de nascida, que ela tinha certeza que colocaria ela naquela maca, mas que traria ela de volta para a gente, ela não daria essa certeza. E meu esposo perguntou para ela, se fosse sua filha, a senhora faria? Ela falou que não. Ele disse também, não vou fazer. Se ela tiver que viver 3 dias, ela vai viver 3 dias após esse exame. Mas eu não vou colocar minha filha aí para não ter, pelo menos, a certeza que ela vai voltar para os nossos braços. E ela disse, então já que o senhor não está aceitando, vou lhe dar um exame, chama-se um ecocardiograma, e o senhor vai fazer esse exame e o senhor não vai pagar nada. E aí a gente voltou no dia seguinte para Natal, para o Hospital Maria Alice, e fomos de SAMU, porque ela não poderia sair dos aparelhos fazer esse exame. Ao sair do hospital, eu saí muito arrasada e eu pedi para meu marido passar comigo aqui em frente à igreja, porque eu queria conversar com o Sagrado Coração de Jesus. E meu esposo falou assim, não, mas lá está fechado. Eu disse, mas não tem problema. O que eu quero pedir para ele, ele vai me ouvir de onde ele estiver. E aí a gente veio até a igreja e eu lembro que de joelhos aqui, mesmo a porta da igreja estando fechada, mas a fé que estava no meu coração era imensa. Eu sabia que ele ia me ouvir. E eu pedi para que ele colocasse aquela válvula no lugar, que eu queria que a minha filha comigo, porque eu sabia que ela era um fruto de milagres desde que eu estava grávida de 3 meses e meio, quando eu entreguei ela para Nossa Senhora, sem nem saber que ela era uma menina. E eu pedi para o Sagrado Coração de Jesus que colocasse aquela válvula e eu ia dar um testemunho, que eu ia entrar na igreja de joelho no dia da festa do padroeiro com a minha irmã, Maria de Fátima. E aí, no outro dia, voltamos para fazer o exame e quando chegou lá, aí o médico falou assim, mas a senhora viu, eu coloquei ela de um lado, coloquei do outro e essa válvula não estava aqui. E lá no meu coração eu sabia, foi meu Sagrado Coração de Jesus que já obrou o primeiro milagre na vida da minha filha. E eu tinha certeza ali que não ia ser apenas aquele milagre. Os anos se passaram e o médico sempre falava para mim que um dia ela ia precisar fazer uma cirurgia, porque ela tinha uma anomalia e era exatamente essa válvula que ia precisar ser trocada. E os anos foram se passando, mas eu sempre na certeza e sempre colocando ela nas mãos do Sagrado Coração de Jesus. Eu sempre pedia para ele não deixar o homem tocar no coração da minha filha, mas que se isso acontecesse, a obra fosse dele, fosse ele que conduzisse as mãos do médico para fazer aquele milagre. Aos 18 anos, numa consulta, o médico falou, chegou a hora, ela agora vai precisar fazer essa cirurgia, não podemos mais esperar. O desespero foi grande, mas a fé e a certeza de mais um milagre na vida dela me fazia respirar e dizer, ela é tua, meu Sagrado Coração de Jesus, e eu tenho a certeza que o Senhor vai fazer a obra. Fizemos todos os exames pedidos pelo médico
E o plano de saúde negou a cirurgia. Em desespero, lágrimas. Era um sentimento que eu não sei explicar. Mas ao mesmo tempo eu dizia, é obra do Sagrado Coração de Jesus. Passou o tempo, ela tinha 18 anos, aos 19 anos fui novamente fazer novos exames. Ali o plano já liberava a cirurgia. E no dia que a gente foi apresentar os exames para o médico, ele falou assim, mãe, graças a Deus a sua filha não fez a cirurgia há um ano atrás. Porque se ela tivesse feito essa cirurgia, hoje ela não ia estar aqui. Porque a sua filha não tem apenas o problema na válvula. Ela tem um problema na coronária e esse é mais grave do que o da válvula. A gente não sabe o que a gente vai fazer. Mas ali, conversando comigo, estava ele, meu Sagrado Coração de Jesus. E eu sentia que ali a obra já estava sendo feita. E aí o médico falou para mim, se a gente tivesse aberto ela, tinha dado errado. Porque a coronária dela nasceu o lado oposto. E na hora ela iria a óbito. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. E aí foi feito todo o processo da cirurgia. No dia 26 de fevereiro de 2004, às 18 horas, eu estava... Aliás, dia 25, eu estava me internando com ela lá no Hospital do Coração. Às 6 horas da manhã, um momento muito difícil na minha vida, mas que eu tinha uma força que eu não sabia de onde vinha e ao mesmo tempo eu sabia que era Deus e o Sagrado Coração de Jesus que estava me dando. Fui lá, fiz todo o processo, dei o banho à minha filha e a maca chegou. Foi um momento muito difícil, um momento de choro, de desespero, mas de certeza que eu estava entregando ela, não para aqueles médicos, mas para o Sagrado Coração de Jesus, para Deus. E foram 8 horas de cirurgia. Ali eu vendo a minha filha sair naquela maca, eu dizia, Jesus, meu Sagrado Coração de Jesus, use as mãos desse médico. Mas ó, só o Senhor eu confio a minha filha, a vida dela. E eu preciso muito dela aqui, porque ela é a continuidade da minha vida. Eu com ela eu vou ter mais força. E eu tinha uma certeza que ela ia voltar. Foram 8 horas de cirurgia, né? Dia 26, 6 horas da manhã, ela entrou na sala de cirurgia. E a minha irmã, né, Maria José, uma mulher de muita fé, que já tinha rezado 40 dias de joelho, todos os dias estava ali comigo. E ela, com a mão fechada, com o terço na mão, todos os momentos ela naquela sala para saber como era que estava a cirurgia. E foi de 6 da manhã às 6 da tarde. E aí, um certo momento, o médico chegou, o médico ia passando, aí ela disse assim, Bia, que eles me chamam de Bia, o médico vai passando. E aí ela foi lá, correndo, e perguntou ao médico, e aí, doutor, como foi a cirurgia da minha sobrinha? Porque até então eu só sabia chorar, rezar, clamar a Deus pelo milagre. E aí o médico falou, a sua sobrinha foi um milagre. Deus me conduziu e a cirurgia foi um sucesso. Não precisou trocar a válvula do coração dela. A gente fez uma plástica muito bem feita e, graças a Deus, ela está bem. Minha irmã voltou, me abraçou e falou, a sua filha está bem. E agora a gente vai rezar e agradecer a Deus e a Nossa Senhora Aparecida e o Sagrado Coração de Jesus pelo milagre da vida dela. Minha filha entubada, eu não tive coragem de ir lá ver minha filha, mas minha irmã, uma mulher de fé, como eu já falei, foi e viu a minha filha. E ela disse, ela está bem. Deus já fez um milagre na vida dela. E ficou 5 dias na UTI e nesses 5 dias
Todos os dias a gente só via milagres e milagres e milagres acontecer na vida dela. Hoje, minha filha tem 22 anos, é o meu orgulho, já está trabalhando, é professora. E todos os dias eu agradeço o Sagrado Coração de Jesus pelos milagres realizados na vida da minha filha. Então você que tem uma enfermidade, que já não acredita mais na cura, se apegue a Ele. Reze, peça com fé. Mas não duvide, quando você pedir um milagre, não duvide. Tenha a certeza, aquela certeza que eu tive, que a minha irmã teve, que Ele vai fazer e faz. Hoje eu sou grata a Ele pela vida da minha filha. Obrigado ao meu Sagrado Coração de Jesus por todas as bênçãos que o Senhor já fez na vida da minha filha, e tenho certeza que mais bênçãos o Senhor vai fazer. Então, depois da minha experiência lá na paróquia de Nossa Senhora do Livramento, em Itaipu, o nosso arcebispo Dom João teve certa ocasião que veio aqui em Poço Branco, no momento do sacramento da confirmação, e ele viu o grande potencial que esta comunidade tinha para ser paróquia. Ele viu a estrutura da cidade, ficou muito impressionado com a quantidade de crismandos e, é claro, ele me perguntou por que aqui ainda não era paróquia. E isso ficou no coração do nosso arcebispo, e sempre que ele me encontrava, é claro, ele sempre perguntava: Padre Bruno, como está Poço Branco? E eu ainda, claro, estava vinculado lá com Itaipu e aqui. Mas, um certo dia, o nosso arcebispo ligou para mim, pediu assim para que eu pudesse ficar responsável pela área pastoral aqui de Poço Branco, que iria criar a paróquia. E ele foi muito categórico e até disse: nós vamos criar a área pastoral, mas depois de 6 meses nós vamos realmente fazer esta comunidade paróquia. E eu expliquei a ele que era um sonho muito antigo de Poço Branco e que, se Deus quiser, seria algo muito bom, né? E aceitei o desafio. Realmente vim para Poço Branco. Foi um desafio no sentido de que eu morava em Itaipu, a sede paroquial era lá. Eu tinha também realizado muitas coisas lá em Itaipu, com a reforma da matriz, da casa paroquial. A gente organizou muitas coisas lá. Mas o nosso arcebispo pediu para eu começar do zero aqui. Aqui tinha a estrutura da casa, mas não tinha casa para o padre morar. Eu vim 2 anos para o momento da festa do padroeiro, ficava aqui, mas a casa era muito precária, a estrutura era ruim. E com esse desafio de vir para cá, imediatamente, quando foi anunciado no dia 21 de novembro, a minha vinda aqui para Poço Branco, definitivamente, eu precisei correr contra o tempo e juntei algumas pessoas amigas para a gente pudesse, primeiramente, organizar essa parte da casa paroquial. De fato, quando foi em fevereiro, eu me mudei para cá, fui para uma casa, né, emprestada, um pouco distante da cidade, e nós assim começamos a grande reforma. A gente começou a reforma em dezembro. A reforma da casa paroquial só foi ser concluída em abril, né? Em fevereiro, o nosso arcebispo, com a presença do vigário-geral, Monsenhor Valquimar, ele criou a área pastoral do Sagrado Coração de Jesus, tornando assim independente tanto financeiramente como pastoralmente sob os meus cuidados. E nós fizemos toda essa reforma na casa paroquial, o povo de Deus ajudou bastante. Adquirimos o carro para a nossa paróquia e desta maneira nós fomos nos preparando para a criação da área pastoral que se deu em fevereiro. Mas com a promessa do nosso arcebispo, em março, né, eu estava no retiro obrigatório para os presbíteros em Mossoró. Ele me chamou para conversar e perguntou como estava caminhando e nós já marcamos a data lá da criação da paróquia, né? Então, em fevereiro, foi feita a criação da área pastoral. Em março, é claro, uma coisa que eu estou partilhando agora, foi quando o nosso arcebispo marcou, mas eu não podia divulgar, né? Então, em agosto, nós tivemos aquele grande e belo momento, muito emocionante, aqui em Poço Branco. A casa já estava pronta, precisamos fazer também algumas melhorias aqui na igreja, poucas, né? Não como essa que a gente fez agora, muito maior. Mas no dia 13 foi um momento muito lindo. Eu me lembro muito as pessoas na rua chorando. Fizemos uma grande carreata com a imagem do coração de Jesus.
muita gente na rua, deu muita gente, então foi um dia muito emocionante. Como também foi emocionante, voltando um pouquinho atrás, o dia em que nós divulgamos a data da criação da nossa paróquia. Então foi um dia que muitas pessoas ficaram felizes, a gente se lembrou de muita gente. Eu não estou aqui há muito tempo ainda, né? Mas eu senti aquilo que as pessoas também estavam sentindo. Muitas pessoas foram recordadas, queriam estar aqui, mas foi um marco histórico. E eu sou muito feliz de poder fazer parte desta história do povo de Poço Branco, né? Como primeiro pároco, como o grande idealizador, junto com o nosso arcebispo. É claro, tivemos muitas pessoas que colaboraram conosco, mas de poder ter sido escolhido por Deus para guiar esse povo nesse pastoreio aqui em Poço Branco. Aqui em Poço Branco o povo é um povo muito devoto, muito fiel, muito generoso. Desde que eu cheguei aqui, nós conseguimos realizar muitas obras e ainda estamos realizando, mas isso graças, é claro, à força que as pessoas têm de querer ver a igreja arrumada, bonita, um lugar que consigam rezar. E, é claro, tudo isso para o Sagrado Coração de Jesus. Então, celebrar este primeiro aniversário de criação da nossa paróquia é recordar também um grande percurso. Eu também hoje consigo visualizar o Poço Branco junto com Taipu, como comunidade, como capela, agora Poço Branco como paróquia. Evidentemente que a gente vai experimentando não só as alegrias do pastoreio, né? Temos também momentos de dificuldade, mas eu acho isso muito bom. Então vamos experimentando também a bondade e tudo aquilo que vai acontecer numa paróquia, que não só é coisas boas, né? Esse primeiro ano nós demos muitos avanços, especialmente em criação de algumas outras pastorais. Nós estamos em implantação da pastoral familiar. Também vamos ter o primeiro SCC da nossa paróquia. E tivemos o fortalecimento de muitas coisas aqui na nossa igreja, como estamos com um grupo bem grande, né, de coroinhas, também a música, pastoral da comunicação, enfim, muitas coisas que a gente vai colhendo nesse primeiro ano. Evidentemente que, como eu disse, ainda tivemos dissabores, momentos que não foram tão bons, mas a comunidade ela vai entendendo agora a grande importância de caminhar sozinha como paróquia. Então, fico feliz de poder participar dessa história, gravar o meu nome também aqui nessa cidade, não por vaidade, mas por saber que realmente Deus me escolheu para poder guiar esse povo. Eu estou começando um caminho que já foi iniciado, mas como paróquia agora, mas depois de mim vai vir outros, depois vai vir outros, e a nossa comunidade ela vai vivenciando, experimentando algo muito bonito, que é partilhar fé. Então, que Deus abençoe, estamos muito felizes em comemorar este primeiro aniversário da criação da nossa paróquia e agradecemos a Deus para que esse novo ano, este novo ciclo, possa realmente nos ajudar a experimentar o amor do coração de Jesus, que é tão generoso conosco e com a nossa paróquia. Chegamos ao fim deste resgate tão especial. Ao ouvir as histórias do passado, nos faz valorizar ainda mais o presente e ter orgulho de tudo que foi construído até aqui. Que a união, a fé e a determinação demonstradas até aqui continuem guiando a nossa comunidade. Agradecemos a cada morador e paroquiano que ajudou a preservar e a contar essa linda história. A todos que compartilharam as suas memórias e a você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigada.